convidado é Euclides Roxo Rodrigues, que na cidade ele é conhecido como Quidinho, e ele é filho do professor Gilberto Rodrigues, o Gilbertão. A gente estaria celebrando agora em abril o centenário de nascimento do professor Gilbertão. Quidinho, em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista, topado falar do seu pai, e boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a homenagem feita. Isso aí, agradeço também ao seu pai pela insistência, né? A princípio, a gente fica relutante, falar uma coisa que já aconteceu, que está lá atrás, mas é legal você relembrar, porque, ainda mais depois da entrevista do Kimura, eu acho que a gente pode falar mais alguma coisinha a respeito dele. Não, sem dúvida, é uma super homenagem para o seu pai. Depois fica gravado, né? Assim, mais para frente, alguém quiser assistir, a entrevista está lá. Vamos lá. Os esportistas veteranos de cachoeira, até como o Kimura, que você mencionou, né, que eu entrevistei aqui, eles costumam dizer o seguinte, que o esporte em cachoeira é dividido em duas fases. Antes do professor Gilberto e depois do professor Gilberto. Vocês da família têm essa dimensão da importância que foi o professor Gilberto para a cachoeira? Isso quem falou foi seu tio, o Nelson, né? Mas teve uma vez que nós fomos nos jogos treinamento da seleção brasileira em Guaratinguetá. E o presidente da CBB, na época, era o Brito. Aí, quando nós chegamos lá no ginásio, tinham dois amigos do meu pai, o Marçom e o Bombarda, que são do basquete São José, Sim. na época. Aí, ô Gilberto, blá, 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 blá. Aí o senhor olhou assim para ele, olhando, esse senhor Brito, que era presidente da CBB, olhou para ele e falou assim: você não é o Gilberto, de Cachoeira? Eu falei, porra, o cara é presidente da CBB. Olha. Conhece meu pai. Eu peguei, pô. Ele pegou, nós jogamos junto em tal lugar. Aí ficou os quatro conversando e eu ouvindo. Então, Nossa. acho que nessa época, eu era moleque, tinha o quê? 15, 16 anos. Deu para ver uma noção do que ele fez. E muita gente falou, por exemplo, o Gildo Bueno, que eu conheci, o Sucuri, que eu morava perto da gente, eram pessoas que estavam cotidianamente com ele. O Zildo, inclusive, trabalhava no DR, tem uma história, acho que muita gente deve saber. Ele pegava o tênis, punha dentro do carro, dentro do caminhão, aí, num determinado lugar, ele tirava o uniforme de trabalho dele e punha o tênis para ir treinando, correndo atrás do caminhão. Olha. Esse era o treinamento dele. Isso ele mesmo me falou. Ele falou assim, ó, e quem me incentivou a fazer isso foi seu pai. Inclusive, no livro dele, ele relata essas histórias. Bacana. Bom, não, o que esse pessoal mais velho conta também é que, assim, na década de 50, seu pai é carioca, né? Seu pai veio do Rio de Janeiro. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Mas quando ele chegou na cidade, praticamente o cachoeirense na década de 50 só conhecia futebol. Não conhecia outro tipo, outra modalidade de esporte. Isso o Kimura fala muito bem, o Paulo Arruda, que eu também entrevistei, falou isso. Então, quando ele chegou, ele trouxe o vôlei, o basquete, que foi fortíssimo, o atletismo, o ciclismo. Quer dizer, ele apresentou para o cachoeirense, da década de 50, outras modalidades de esporte e treinou várias equipes, né? Sim. Inclusive, tem uma foto que eu procurei, mas não achei, quando o Cláudio Rosa, ele era campeão paulista de ciclismo, ele veio correr em Cachoeira. É uma foto em frente ao literário, estava sendo construído. 60 e pouco, eu era moleque, mas eu vi as fotos. E outra coisa também, que você falou de atletismo, de basquete, foram as primeiras moças, na época, a jogarem vôlei. Sim. Tia Neuza Ferreira, eu me lembro, deixa eu ver quem mais que eu tinha. Tinha uma Durvalina, né? Que é minha tia, Sua tia. Tinha uma série de... Depois elas foram fazer educação física em Cruzeiro. Tinha uma rapaziada boa. Ele, no comando, né, das equipes de Cachoeira, ele trouxe vários títulos para a cidade. Cachoeira, até então, não era, a década de 50, não era forte em nenhum esporte, porque não tinha, né? Não tinha. Não. Em poucos anos, assim, eles já foram vice-campeões em vários jogos regionais. Aí tem dois aqui que o pessoal destacou, que foram bem marcantes para a Cachoeira, o de Volta Redonda e de São José dos Campos, né? Na década de 50. 50,
Então, assim, Cachoeira se sagrou vice-campeã no basquete e no vôlei. Quer dizer, a gente fala vice-campeã, parece que é pouco, mas para quem não tinha tradição em Nada. esporte nenhum, né? Em poucos anos, você chegar a ser vice-campeão já era um trunfo gigantesco, né? Então, ele elevou Cachoeira nessa questão de ser reconhecida na região por ter um basquete, um vôlei, um atletismo forte, né, Quidinho? É. E não se tinha lugar para treinar. Porque as quadras de basquete que tinham na época é a do Cachoeirinha, que o Kimura falou para vocês, que eles mesmos construíram. Sim. E depois de algum tempo, a quadra lá na Central, na rede ferroviária, que existe até hoje, é uma quadra bem antiga, né? Aí teve na época, se eu não me engano, do Didito começou a fazer a quadra coberta, mas quem botou ela para funcionar foi o seu Jair Mendes, então, também tem uma grande importância no esporte da cidade. Muito, Já é muito forte isso. E teve corrida de canoa também, que se tinha na época da festa Santo Antônio. Que tinha, mas o seu pai, ele é carioca e ele chegou a Sim. jogar no América, né? Conta essa história aí. E sei quem contava era meu avô. O meu pai, ele chegou a jogar no Juvenil do América. Juvenil do América. Antigamente, até em Cachoeira teve uma época disso, era o futebol varziano, futebol da várzea, né? Amador, essa coisa toda. E num dos jogos que aconteciam, meu pai já morava em Nilópolis nessa época, né? Já tinha uma certa idade, 17, 18 anos, e ele foi jogar uma partida de futebol, uma pelada, né? O moleque gosta de jogar bola direto. E ele já estava para começar a ir para o juvenil do América. Já tinha feito alguns treinos, as coisas todas. E num belo domingo, não tinha-se rede nos gols. Meu pai pega uma bola e chuta para o gol. A bola passa e meu avô está passando atrás do gol, com bolsas de compras que tinha ido na feira, que a feira era os domingos. A bola bateu no meu avô, derrubou umas coisas no chão. Nossa. Meu pai foi ajudar, ajudou, né? E quando chegou em casa, meu avô falou assim para ele: cadê aquela chuteira? Traz ela para cá. Meu pai foi lá, pegou. Agora pega um machado e corta. E corta. Ele cortou a chuteira. Meu avô falou assim para ele: quando eu falei para você que você tem que estudar, esse é o momento de você compreender. Está na hora de você começar a estudar. Quer dizer, em parte, foi bom, porque ele deixou do futebol e talvez não tivesse tido tanta felicidade como ele teve na área de educação. Ele começou a estudar essas coisas e começou a trabalhar. Ele fez DEF, Escola de Educação Física do Exército, no Rio, né? Que é em Deodoro. Depois começou a trabalhar na própria Central do Brasil, que era em Deodoro, em escola profissional. Enquanto o seu avô, né, foi um incidente, né? O seu pai chutou a bola, acertou nas compras do seu avô, ele ficou bravo, né? Porque acertou nas compras. E aí ele usou esse momento para falar, vamos parar com o futebol, vamos centrar nos estudos. Mas, por outro lado, né, você disse que pode ter sido bom por esse lado. Mas, assim, ele tinha um sonho de ser um jogador, né? Estava com a chance de jogar ainda, né? Já jogava no Juvenil do América, mas podia ter progredido no futebol. Com certeza. Então, meio que seu avô interrompeu o sonho do seu pai, né? Nessa questão do futebol. Sim. O meu tio Orlando, que chegou a conversar sobre isso uma vez, e alguns amigos dele, mais da mesma época, falaram que ele tinha jeito para coisa. Como se falava na época, né? No jargão do futebol. E ele tinha futuro. Era um bom cabeça de área, né? Na época, jogava no meio de campo e tinha criatividade. Então, ele tinha possibilidade de ter isso. Porque se tinha um pouco jogadores no estilo que meu pai jogava. Sim. Ele chegou, inclusive, a jogar algum tempo aqui em Cachoeira, no Coroão. Aquele, tipo assim, ele sempre falava para mim: quem anda é a bola, eu não tenho que correr, quem corre é a bola. Então, ele já tinha essa noção lá atrás, na década de 40, 40, acho que nem 40, na década de 30, 30 e pouco. Ele estava com 17, quer dizer, 30 e pouco, 38, 39. E já tinha essa ideia de não ter que correr, quem faz a bola correr quem corre é a bola. A bola, exatamente. E uma coisa relacionada também a isso, quando teve uma época que veio o Gerson jogar futebol aqui, o Gerson bate de idade com o meu pai.
E ele contou uma história. O Gerson, que foi da seleção brasileira? O Canhota. O Gerson morava no Meier, na época, e meu pai já morava em Nilópolis. E conheci, por causa de futebol, você passa pouca gente. Ele chegou a falar. Ele falou assim: esse aqui tinha futuro. Olha. Falou para mim aqui em Cachoeira. Ele tinha futuro, mas foi interrompido. Deixa eu te fazer uma pergunta totalmente de leiga. Eu lembro do seu pai, ele tinha as pernas tortas, tipo Garrincha ou não? Tinha. 2 joelhos quebrados. Ah, era por causa disso? Sim. Mas quebrou no futebol? Foi jogando bola. Agora, não sei se foi basquete ou tá. se foi no futebol, mas que foi em função de bola, foi. E seu pai torcia para o América, né? Desde pequeno. E tinha um senhor em Cruzeiro, ele era dono da ótica Cruzeiro, seu Arthur. Ele também era torcedor do América. Então, eu falava que no Vale do Paraíba inteirinho tinham 2 torcedores do América. O meu pai e o seu Arthur. Mais ninguém. Aí depois descobri que o seu tio é americano. Seu tio-avô, tio da sua mãe. Não, tio não, o pai da minha mãe, meu avô. O pai e seu avô. Lembra dele? O avô Belardo, aquele careca de charuto, ele torcia para o América. Aí foi o terceiro torcedor. Ele é pai da minha mãe, o meu avô materno. Abelardo, o nome dele. Abelardo, exatamente. Aí ele entrou na rede, né? Porque ele fez faculdade de educação física e também fez desenho, matemática e desenho técnico. Desenho técnico, eram as matérias que ele lecionava na rede ferroviária. Tá, então ele entrou na rede como professor, é isso? Professor. Ah, tá. E aí, lá do Rio, ele foi mudando de cidade em cidade, até chegar em Cachoeira. Conta essa trajetória dele, por favor. Ele saiu trabalhava em Deodoro, né? Ele pegava o trem em Nilópolis, porque parava em Deodoro, era a parada normal do trem. Aí ficou um certo tempo lá. De Deodoro, ele foi para 7 Lagoas, ficou lá um tempo. Aí meu tio Orlando foi para o lugar dele lá. Ele veio para Barra do Piraí. Sim. Onde ele treinou o Central, que era um time de futebol da cidade, e que rivalizava com outro time, que era o Royal. Eram 2 times rivais da cidade. Tá. Igual aqui tinha Cachoeira e Social. Lá tinha esses 2 times. Ele foi técnico do Central. Royal Central. Tá. Chegou a ser campeão da 3ª divisão do estado do Rio de Janeiro. Aí ele subiu de categoria. Aí, nessa época, ele foi transferido para 7 Lagoas. Tá. Mas, não foi para 7 Lagoas. Ele começou a trabalhar em Cachoeira, em 50 e pouco. 54. Quando ele contou para a gente na entrevista, ele falou 54. 54 foi oficialmente. Tá. 51, 52, ele já vinha para Cachoeira. Ah, tá. E aí, nessa época, aí que entra a Kimura, que ele falou, 51, 52. Aí começa a história lá do Cachoeirinho. Entendi. Aí, em Barra do Piraí, ele conheceu a minha mãe. Né? Alguns tios meus faziam parte da ferrovia. O meu avô paterno era da ferrovia. O meu avô materno também era da ferrovia. Alguns tios também trabalhavam na ferrovia, eram professores. Sim. Alguns trabalhavam no socorro, outros trabalhavam na emergência, mas tudo ligado à ferrovia, porque era, na época, o que se tinha de campo de trabalho. Né? Ah, sim, foi fonte de trabalho para muitas gerações, né? A rede. Aqui é a rede hoje, né? Era a Central do Brasil na época. Mas, escuta, aí ele veio para Cachoeira para trabalhar na Central como professor de desenho técnico e de educação física, é isso? Sim, ele veio como professor-chefe. A escola estava sendo montada, antes de fazer a parte administrativa e a parte pedagógica. Então, ele fazia as 2 coisas. A parte administrativa, que é a parte de fundação, instalação, e também a parte de pedagogia. Tá. Contratação de professores, e depois veio diretor. Né? Mas tinha um pessoal bom nessa época, que alguns eu cheguei a conhecer. O seu Sutero, o seu Kardec, o seu Carlão, o seu Juca Pinto, deixa eu ver quem mais. O seu Hélio Barreiros, pai do Serginho. Lá em Barra do Piraí, ele conheceu sua mãe, que é a Terezinha de Jesus Reis Rodrigues, né? Isso. Vocês nasceram lá ou nasceram em Cachoeira?
Nós nascemos em Cachoeira Paulista. Tá. Numa casa perto da estação. Perto da estação, tá. Do lado da casa do Jair Bittencourt. Uma casa que hoje está diferenciada, mas ela tinha um jardim na frente, era uma casa bem bonita. Bom, em 99, eu acho, ele deu uma entrevista para a Primeira Página, que acho que foi meu pai que entrevistou, eu li a entrevista. Seu pai é o Jurandir. Isso aí. E ele citou na entrevista o chileno, que na época estava começando com o Jacap. Olha para você ver, o chileno está aí 25 anos depois, continua no Jacap, firme e forte, quer dizer, ele vislumbrou no chileno uma liderança, né, no esportes. Sim. Uma vez eu até conversei com o chileno sobre isso, que não um substituto, mas o que vai dar continuidade ao trabalho. Sim. E o trabalho solitário. Né? Eu, algumas vezes, por um certo período que eu trabalhei na prefeitura, logo assim, depois da faculdade, eu dava aula de basquete, né? Para alguns garotos, né? Que jogavam futebol no Maracangaia. Você nem deve saber o que é. Nem imagino. O que é? Atrás da quadra coberta existia um campo de futebol. Ali era o Maracangaia. E tinha uns moleques lá que jogavam futebol. E eram grandões. Por exemplo, o Aderaldo, o César, o Estevão. Então, a gente tinha que fazer trabalho da aula de basquete, mais um pouquinho de futebol. Fazer um meio de campo. Até eles ficarem... Aí eles saíram do futebol, foram dedicados ao basquete. O César, inclusive, chegou a jogar profissionalmente em São José. Acho que ainda joga um pouquinho hoje, né? Mas foi um trabalho pequenininho que eu fiz. Mas um que eu lembro gostoso que eu fiz foi lá no clube. Na época, acho que seu pai era presidente. Nós tínhamos umas senhoras que faziam treinamento de voleibol lá. Dona Quinuco, Vívola, sua tia Durvalina. Tinha mais, Dona Elza. Tinha um grupinho legal. Sim. Aí depois a gente começou a ter o campeonato de Coroas Patos. Eu lembro do Coroas Patos. Aí elas participavam disso aí. Bacana. Eu acho que uma contribuição pequenininha que eu tive nessa época. Você treinou esses times. Essas senhoras. Bacana. Era muito legal. Quedinho, eu vou falar um pouquinho aqui. O seu pai, além dos esportes, que ele foi marcante na cidade, ele também participava muito da vida social, né? Então, eu vou citar algumas coisas aqui que eu li nessa entrevista, e meu pai também comentou. Ele foi diversas vezes festeiro da festa de Santo Antônio, e numa época que a festa de Santo Antônio era a festa, né? Tinha evento religioso, tinha evento social, tinha evento esportivo. Eu lembro de gincana ali na praça, a corrida de canoa, como você já citou, tal. Então, seu pai tinha uma participação muito importante na vida social da cidade, né? Você lembra bastante dessa época? Eu lembro bastante, assim. Eu lembro que eu gostava de ver corrida de canoa, eu gostava de ver corrida de bicicleta. Bom, outra coisa que seu pai também atuou em Cachoeira, ele foi colunista de 2 jornais. No Cachoeirense, ele registrava os eventos sociais da cidade, e no jornal A Tribuna, ele tinha uma coluna de esportes, né? Eu não lembro dessa época, mas... Câmera 2. Câmera 2 chamava a coluna. Quer dizer, mesmo ele não estando na frente ainda, né, dos times, tal, ele sempre mantinha o pezinho no esportes, né? Sim. E outra coisa, ele foi membro do Rotary, ele foi um dos fundadores do Social Olímpico Ferroviário, né, o clube social lá na Vila Carme. Na Vila Carme. E da Associação de Ex-Alunos da Escola Profissional e do Grupo Alvorecer da Terceira Idade. Meu Deus do céu, quanta coisa. Era coisa pra caramba. Falar em grupo... fala. Não, é só lembrança que você tem. Porque o Alvorecer, ele começou, acho, se eu não me engano, lá no Social, e depois veio para o Laticínio Velho, né? Era o pessoal da terceira idade que gostava de dançar. E algumas vezes eu ia até buscá-lo lá. E ficava, às vezes, um pouquinho vendo as senhoras dançando, essas coisas assim. O seu pai gostava de dançar? Porque muito. Nossa Senhora! Conta o que ele fazia nos bailinhos do Cachoeirinha. Olha, eu não lembro, eu peguei o finalzinho disso. Mas ele deve ter contado. Na nossa turma, a radiola era de casa,
né, radiola, radiovitrola, nem radiovitrola, uma Telefunk. Os discos eram de casa, meu pai levava para... Ele que emprestava a radiola e os discos para os E os bailinhos. discos, para ir lá para o Cachoeirinha. Depois, passou um tempo, conseguiu comprar uma radiola que ficava lá, e ali se tinha baile direto. Ele era fã de algum cantor, assim, que ele gostava pra caramba? Olha, em casa em que tinha bastante disco do Nelson Gonçalves, deixa eu ver quem mais, Helena de Lima. Ele é muito fã de samba. Ele era da Noel Beija-Flor. Rosa, Ele ele era torcia para beija-flor. Beija-Flor, né? Segundo ele, não sei se é realidade, eu não consegui apurar. E também nem me esforcei muito para isso. Ele disse que a minha avó, por parte de pai, que é mãe dele, era chamada a madrinha da Beija-Flor. Qual o nome dela? Carminda. Carminda. Carminda de Araújo Rodrigues. Seu pai era católico? Porque ele falou que ele era devoto de São Jorge, é isso? São Jorge, e sempre ia na Aparecida do Norte. Sempre ia lá, sempre tinha oportunidade. Inclusive, nós temos foto de escola, né, do educandário, lá na Basílica Velha aí. Ele que levou? Ele que levava a gente. Entendi. Mas ele gostava da Umbanda também, né? Ele contou que por influência Sim, de uma irmã, se não me engano. irmã dele, isso. Ele Uma tia minha. frequentava? Frequentava, ele ia, como todo mundo, ia lá, certo? Tá. Recebeu os passos, essas coisas, mas não era médio. Em 98 ou 99, ele foi atropelado em Lorena, né? Sim. Isso foi a causa da morte dele ou não tem nada a ver? Não. Ele ficou com sequela? Conta essa história do acidente que ele sofreu. Eu estou vendo na minha frente a cena. Toda quarta-feira, no Hotel Guarani, em Lorena, tinha uma feijoada. Aí ele entrou no banco, a Caixa Econômica Federal ainda era ali, do lado onde é hoje o supermercado produtor. Aí ele entrou ali, pegou dinheiro, acho que foi para Lorena, e estava indo no Banco do Brasil falar com o afilhado dele, que é o Elton Sotero, que trabalhava no banco, e foi atropelado ali, aquele pedacinho no centro. E a pessoa que o atropelou é filha de um amigo dele. E, sabe, eu não sei o que aconteceu, não sei se prestou socorro ou não. Sei que ele chegou em casa às 6 da tarde, não estava preocupado, né? E ele chegou, não, foi só não tinha muito machucado, tinha 2 pontos na cabeça. Aí, no dia seguinte, eu fui na polícia em Lorena, porque quando você tem um acidente, você tem que ter um boletim de ocorrência. Sim, é. Aí não existia nenhum registro, nem no hospital que ele ficou. Nossa! A gente não sabe se ele ficou em hospital, onde ele ficou. Ele ficou essa lacuna. E isso deu uma afetada um pouquinho na memória dele. Não assim, brutamente, mas Sim. ele ficou meio... Sim, não sei se ele ficou meio reticente, mas foi isso que aconteceu. Tá. E nunca mais esse cara apareceu em casa. Isso que é detalhe. Eu lembro que ele contou, né, que ele chegou a bater a cabeça no meio-fio, no atropelamento e tal. E ele morreu em março, né, de 2005, é isso? Ele morreu de quê, o seu pai? Se eu te contar, você vai dar risada. Eu estava em casa, já estava casado. A minha irmã me liga que meu pai tinha caído dentro de casa. Eu fui para lá, ele estava caído no chão, levantei, e estava com o fêmur, na região do fêmur estava inchado, devia ter quebrado o fêmur. Liguei para meu irmão, ó, vai quebrar o fêmur, tá. Beleza. Aí ele foi para Taubaté, para o Hospital Escola, né, que era, na época tinha o melhor ortopedista do plano de saúde, que meu pai fazia parte do meu irmão, e ficou no hospital 40 dias, esperando uma prótese. Ele saudável. Eu fiquei lá 2 finais de semana. Fiquei um final de semana, um sábado e domingo. E ele saudável, querendo vir para casa, isso, aquilo, não podia por causa da prótese. E a Unimed, na época, se negou a dar a prótese que o médico pedia. É uma prótese específica, porque por causa da idade, essas coisas tudo. Sim. E ele morreu de infecção hospitalar. Nós fomos visitá-lo na UTI. Nossa.
Não tinha nada, saudável, super saudável. Não tinha problema cardíaco, não tinha nada. O dia minha irmã foi visitar, ele já tinha saído, estava saindo da UTI, e de repente os médicos entraram no quarto e falaram assim, ó, pediram para ele sair. A enfermeira tinha avisado alguma coisa para os médicos e eles foram lá. E aí, quando os médicos saíram, informaram que meu pai tinha falecido. Nossa, gente, eu não sabia que tinha sido assim, não. Até eu ouvi é até deselegante falar o que eu vou falar, mas falaram isso, chegaram a falar isso. Você não vai chorar pela morte do seu pai? E minha mãe tinha uma coisa que sempre falava para a gente, ela sempre foi desse jeito, que se você tiver que fazer alguma coisa pelas pessoas, que faça quando elas estão vivas. Eu acho que se eu chorasse, meu pai ia trazer ele de volta? Não, não ia. Ia adiantar alguma coisa? Não, não ia. Eu falei, pessoal, a minha religião diz isso aí. Quem morreu foi o corpo dele, ele continua vivo. Sim. E realmente está. Bom, e agora em abril de 2021, a gente está celebrando com essa entrevista o centenário de nascimento do seu pai. Ele estaria completando 100 anos, o que é totalmente possível, né? Totalmente possível. Quantas pessoas chegam aos 100, 105, 110? Se ele não tivesse quebrado, acho que ele estaria vivo. E saúde ele tinha. Sim. Uma coisa também que ele ficou bastante feliz é quando nasceu o neto dele, o Gustavo. O sobrinho nosso, filho do meu irmão. Aí ele ficou bastante feliz. A gente nunca viu ele apegado à criança, porque ele sempre trabalhou, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava em Silveiras, trabalhava aqui, trabalhava na escola profissional. Então, quase não tinha tempo para a gente. Quem mais cuidou a gente foi a minha mãe. Sim. Mas quando a gente viu ele com o Gustavo no colo, fica até estranho, né? Porque a forma de pegar... né? Ele estava lá, e o Gustavo gostava muito dele. O Gustavo não gosta muito dele ainda. Hoje vocês são 3 filhos, são quantos netos? 3 filhos, 3. Um neto. Só tem o Gustavo de neto. Só tem o Gustavo. E só para a gente terminar aqui, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma, de alguma forma você acha que o seu pai é um pouco injustiçado em Cachoeira, de não ter nada no nome dele, ou não? Cláudio, eu vou te contar uma história que talvez possa causar algum problema. O Silvio Capucho fez uma quadra para o meu pai. Uma quadra externa ali da quadra coberta. Tá? Tinha uma quadrinha ali fora que tinha o nome dele. Né? E foi destruída. E depois o Fabiano falou comigo num carnaval no clube, onde ele queria fazer a homenagem para o meu pai em nome de uma quadra. E aqui perto da minha casa, aqui na escola Otto, existe uma quadra que tem o nome dele. Tá. E essa semanas que eu estou falando aí, umas 2 semanas atrás, eu encontrei com o Tãozinho, advogado, né? A gente se conhece por causa do trabalho. Ele falou que achava um absurdo Cachoeira não ter um nome de rua ou alguma coisa assim com o nome do meu pai, pelo que ele fez pela cidade. Mas uma coisa que eu aprendi, Cláudia, se você quer fazer alguma coisa para alguém, você tem que fazer sem esperar o retorno. Você fez porque você estava afim de fazer. Eu acho que meu pai era dessa linha. Ele fazia porque era uma coisa que dava prazer para ele fazer. Sim. Eu vejo nesse aspecto. Entendi. De ele querer ajudar, mas sem querer ter retorno. Eu sei que muitas das vezes ele tirava dinheiro do próprio bolso para ir para jogos que as pessoas às vezes não tinham, alimentação, essas coisas tudo. E ele que bancava em algumas situações. Relato dos próprios atletas. Sim. Eu também concordo que eu acho que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, mas assim, ele faz parte da história da cidade, né? E uma história importante, não é qualquer coisa. Né? Ele revolucionou o esporte em Cachoeira Paulista na década de 50 e atuou por mais não sei quantos anos, né? Quantas décadas. E assim, essa nova geração talvez nem saiba quem é o seu pai, entendeu? Então, a importância de você deixar algum legado, que as pessoas saibam o que ele fez, eu acho que isso que vale também, sabe?
Não é só pela homenagem para ele, mas para deixar registrado na história da cidade o que ele fez. Por isso que eu acho Sim. que valeria uma homenagem ligada ao esporte, né? Por exemplo, o Turita, ele tem o troféu Turita de futsal, né? Bem ou mal, tem alguma coisa que remete ao que o Turita já fez pelos esportes, né? Então, nesse sentido que eu acho que é importante. É legal. Eu acho também que deveriam se fazer, mas não temos assim a necessidade de que venha acontecer. Seria bom a nível de história. Olha, esse cara fez isso, para as pessoas saberem quem foi ele. Sim. Né? Mas dizer que tem necessidade de se fazer alguma coisa, eu vou falar com... Não. A gente não... Nenhum de nós três tem necessidade disso. E só para finalizar, eu queria saber de você o seguinte: que saudade que você tem do seu pai? Eu te fazer uma pergunta ao contrário. Que saudade você sentiria do Carlos Varela? Nossa! Mas você não sabe como se expressar. É. Não é? É uma coisa assim, você sente saudade, mas... Por exemplo, eu não queria falar nisso, mas a forma de explicar isso é revelar que eu sou espírita. Né? E você conhece Roberto Mendes? Sim. Também é espírita. Né? E ele fazia parte do grupo do qual eu fazia. E teve são duas reuniões que meu pai deu comunicação. Ah, é? Uma no sábado, ele estava tomando passe, seu pai está aqui, está tudo bem com ele. E uma outra foi pelo Roberto, que ele falou assim: mesmo distante, eu estou presente. Então, eu acho que não tem como sentir saudade. Se você sabe que ele está presente, não tem como você sentir saudade. Nossa saudade, sabe? Ele está aqui, ele está do meu lado, ele está me aconselhando, ele está intuindo a gente. Então, a minha irmã já viu ele também, na casa dela. Então, ele está perto da gente, está tomando conta. Bacana. Quedinho, super obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado, né? Adorei conhecer um pouco mais da história do seu pai, da relação que você tinha com ele. Obrigada, viu? Não tem que agradecer. Eu acho que não só meu pai é merecedor, mas temos várias personalidades da cidade que mereciam a mesma oportunidade. Sabe? Jairo Ramos é um cara... Sim. Coração, gente boa pra caramba. O seu pai, que é um cara que batalhou bastante pela cidade, pelo clube, né? Briga por carnaval, essas coisas tudo. E outros mais. Existem mais pessoas da cidade que poderiam estar fazendo. Acho até uma sugestão para você. Você deveria estar pegando esse pessoal enquanto eles estão vivos. Ah, mas eu estou indo atrás. Tem um monte que eu já fiz. Eu vi da Fabiana semana passada também. Achei muito legal, que ela mora lá em Panamá. O esposo dela chegou a jogar basquete com a gente, chamava de padeiro, tinha padaria em São Bernardo. Então, esse tipo de coisa é muito legal para a cidade. E eu acho que você faz isso não com o intuito de enaltecer a sua pessoa, mas sim mostrar com pessoas da cidade que foram importantes para a cidade. Sim, a ideia é essa, deixar registrado, né? Eu agradeço muito. Fico feliz por isso. Tá pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu?